ficar falando eixo, vou falar ideias debatidas no Conselho Deliberativo do Ministério das Cidades, que ninguém sabe. O que encheu lá? Encheu de político nóia lá, que vai lá só encher o saco para ficar vendendo o lobby deles. E daí nossas ideias vão passando por cima. Vou falar para vocês algumas ideias que eles ficam retardando, falando que é loucura. Creche noturna. Para que creche noturna? A creche noturna seria para mãe solteira poder deixar o filho e poder estudar, mas não é para tem que comprovar que está estudando e deixar o filho junto. Não adianta você ter um filho educado e a mãe não saber nada, não ter ensino superior. O filho não vai respeitar a mãe no futuro. Uma outra ideia lá teve, turismo do saber. O que é isso? A criança, filho lá de 5, 6, 8 anos, poder conhecer uma indústria, como é que funciona uma profissão, conhecer uma oficina mecânica que seja, para ele começar a ver uma profissão, para ele ter um exemplo. Pô, o cara trabalha, ganha dinheiro e fica rico. E não fica levando mambo para o Paraguai, tendo mambo para o Paraguai e lá fica rico. Para ele mudar a concepção desde criança. Para transporte urbano, a gente todo sinaleiro tem por aqui, dá multa se você furar o sinaleiro, ou dá multa para passar 60 por hora. Dá para usar aquelas células sensoras a 200, 300 metros para ele poder eleger o tempo do sinaleiro em função do tamanho da fila. De manhã o fluxo é do bairro para o centro, de tarde é do centro para o bairro. Então o sinaleiro que vem de manhã do bairro para o centro pode ter um tempo maior aberto, isso em função da fila. Parou o trânsito, deu 200 metros, libera o sinaleiro mais tempo. Células sensoras para ver o trânsito. E isso tem que ser holístico. Não é só o trânsito resolver, porque resolver goteiro com copinho d'água, uma hora enche. Não tem que ter o transporte urbano, tem que ser bom. E não é baixar só a passagem, é reestruturar todo ele para ele ficar confortável e que você vá usar o ônibus, que você queira usar o ônibus, que ele seja agradável a você. E daí quem pensa, pô, mas o transporte público você leva como? Umas ideias. Só fazer 5, 6 terminais em Foz do Iguaçu. Cada mercado, como temos aqui na frente, o Max, o Mufato, segundo andar é o mercado, embaixo para o ônibus. O cara que pega o ônibus embaixo, ele pode ir no mercado de graça. Com isso, todo dia, 6 horas ele está indo de ônibus em casa, ele compra o pão já, o leite e leva para casa. Isso você inibe o quê? O bar de bairro, que é onde corre os assassinatos no final de semana. Se tira, porque inibe o bairro. O bar vai quebrar, porque não vai ficar, vai vender o que lá? Não vai vender nada, porque você passou no mercado para comprar. E o mercado garante a manutenção do terminal aí embaixo, porque no interesse dele, ele vai poder vender para as pessoas que usam o sistema público de transporte. E ele garante a manutenção do banheiro. Você não vai ter que pagar para ir no banheiro, igual o terminal é hoje. E vai criar um sistema que se alimenta. Holístico isso. Outra coisa que falta aqui, um mecânico, por exemplo, ele quer uma mão de obra, quer pegar alguém para contratar, para trabalhar em mecânica. Ele não tem. Falta escola técnica em Foz do Iguaçu, não tem escolas técnicas em Foz do Iguaçu. Outra coisa que falou, TV aberta, TV aberta lá. Mas hoje nós estamos aqui em Foz, outdoors, aqueles painéis LCD gigante que fica olhando só propaganda, te enchendo o saco no olho, poluição visual. E não tem uma informação pública de interesse público lá. Não tem nada, só fica lá, ar-condicionado, academia, não sei o que, love, amor, motel. Mas não faz informação pública, não tem informação pública lá. Você fica o tempo inteiro. Deixa eu só falar uma coisa. Não existe um marco regulatório aqui em Foz do Iguaçu sobre essas placas aí. Por isso tem uma comunicação visual fantástica em Foz do Iguaçu. Lei visual, poluição visual. Aproveitamento alimentar do SEASA. Você vai lá, compra, se não vendeu, jogam fora a alimentação. Por que não pode pegar aquilo lá no sábado e trocar por lixo que não é lixo? Para os carrinheiros trocar lá um lixo de qualquer coisa, lixo reciclável por alface, que sobrou. E outra coisa que falta em Foz, que não tem, que ninguém falou, nem vou falar. Nós não temos parques. Nós não temos onde ir de graça. Você quer ir no Parque Iguaçu, você tem que pagar. Você quer ir, você tem que pagar. Não tem um parque tipo Gramadão, que é um troço desse tamanho, mas pega o Gramadão, multiplica por 5 e faz um parque decente para você levar o teu filho, levar lá de boa. Tenha 2, 3 quadras de futebol que você vai lá e fique de boa. Não vai passar carro correndo, não vai ter som, não vai ter nada. É um lugar tranquilo, de boa. Aonde seria um lugar desse? Tem o Oeste e tem aquela avenida que sai de lá até o Oeste. Lá no alto da cidade, poderia ser um lugar bonito, um parque. Não, eles vão pegar, vão tomar um monte de casa. Quando você tem um monte de casa, um problema que tem terrenos no meio da cidade, as pessoas fazem condomínios no meio desse terreno. Aí você tem a rua, cai no meio do condomínio, igual São Paulo, você tem uma um condomínio. Aí o ônibus vai voar por cima, ou a estrada vai voar por cima, igual dizendo Pica-Pau, vai fazer estrada por cima. Não tem. Então o que falta? Urbanização. Não pode ter condomínio em qualquer lugar, não pode interromper o trânsito. Isso tem em todo lugar. Pessoal, eu vou sugerir uma questão. Tem muita coisa para falar, muita gente quer dizer, tem muita coisa, mas a gente precisa de um mínimo de objetividade. Eu sugiro diminuir o tempo para 2 minutos, que é mais suficiente e até força que a gente seja mais sucinto. Tem muita gente inscrita, já são 9 horas, 9h10. 2 minutos então. 2 minutos. Então o próximo, senhor. Boa noite a todos. Desculpa seu nome.
Bom, pessoal, eu sou bem objetivo. Primeira coisa, pauta nacional. Para mim, tudo que o pessoal discute aqui, eu tenho dois pontos que eu sei que é fundamental para a corrupção. Primeira coisa, voto secreto na Câmara. Absurdo isso. E segunda coisa, patrocínio das empresas privadas nas campanhas políticas. Cortou isso aí, para mim acabou a corrupção. Que toda corrupção envolve empresa privada. Tanto ela do governo ou quanto ela de político. Não importa. Empresa privada está no meio da licitação e é ali que envolve o ato de corrupção. É fato, e o voto secreto na Câmara e no Senado, para mim, é o ponto inicial da corrupção no Brasil. Em Foz do Iguaçu, local, primeira coisa, a gente fala em redução da tarifa. Alguém tem noção de quanto que custa um passageiro para a empresa? Aqui em Foz, ninguém sabe. O pessoal calcula assim, em 2,40 e o resto, esses 2,50 centavos, seria o lucro. O que eu faço, o que eu sugiro é a CPI do transporte público em Foz do Iguaçu. Para aí o quê? Nós temos a noção do que nós vamos cobrar. Não adianta, falar em redução de 2,70, beleza, tudo bem, mas ainda está ganhando, ainda esse preço é justo para o transporte público? Não se sabe. Então é uma CPI para o transporte público de Foz do Iguaçu. Essa é a minha opinião. Não adianta brigar por reduzir tarifa, brigar por transporte. É a CPI. Para você ter noção o que nós estamos pagando e para que nós estamos pagando. Outra coisa que acontece muito em Foz do Iguaçu, que colocou, eu vi lá, não é interesse meu, mas eu vi lá o pessoal falando a questão de moradores. Acontece muito em Foz do Iguaçu é a questão imobiliária, negócio imobiliário. Especulação imobiliária. Nós temos que acabar isso na nossa cidade. Nós temos inúmeros terrenos onde poderia ser várias coisas poderiam ser na cidade e nós temos esse problema. Fim da especulação imobiliária de Foz do Iguaçu. Isso tem que acabar. Gente, terreno há 4 anos atrás custava 8 mil reais. Hoje o pessoal está vendendo a 150 mil. Isso é absurdo, não existe isso. E cada vez não faz 6 anos que não sai um loteamento na cidade, apenas condomínio, como foi colocado aqui. Outra coisa aqui, só mais um que eu acho que é importantíssimo. Gente, pedágio. Eu tenho 2 soluções para o pedágio. Ou brigamos por redução e melhoria na qualidade, ou brigamos por uma coisa que nunca foi colocada. Fim, construção da estrada velha de Guarapuava. Ela sai até Serra Ranópolis do Iguaçu ou até Céu Azul. Construa ela. Não sei como que existe um amparo na questão do contrato que impossibilita algumas coisas, mas dá para brigar em cima disso. Não querem rebaixar o pedágio? Então construímos a estrada que vai até pelo menos Serra Ranópolis do Iguaçu. Eu acho que seria já uma segunda saída de Foz para o Brasil. Tem mais outras coisas, mas não vou estudar muito não. Por enquanto é isso. Beleza. A próxima agora é a Débora. E só explicando, galera, essas inscrições dessa rodada acabaram. Depois a gente abre as inscrições para o controle discutir os tópicos. Gente, olha, eu estou aqui, na verdade, como manifestante, sou mãe de família. E independente da gente ser partidário ou não, eu acho que a gente tem que se unir. Porque se a gente começa a brigar, como a gente viu muito esses últimos dias aí, tá muita briga nessa história de partido e no partido. Eu acho que se a gente não se unir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por exemplo, eles estão conseguindo as coisas lá em cima porque eles estão sendo óbvios e objetivos. Nós aqui estamos muito desunidos, eu acho que tem que parar com isso. Vamos se unir, gente. A gente tem que conseguir alguma coisa para nós aqui. E eu falo como mãe de família. Hospital, o que foi falado do hospital? A gente não tem nada, nós estamos com uma porcaria do hospital que vem, não é defender partido, não é defender prefeito antigo nem prefeito novo. Tudo foi uma bosta. E eu falo como usuário. Não sei se a maioria de vocês aí tem plano de convênio, não tem. Eu estou falando como mãe que vai lá, que leva o seu filho e não tem porcaria nenhuma lá. Educação, tive que pagar a apostila R$15 do meu filho. Tem que mandar papel higiênico, tem que mandar tudo, sendo que eu já estou pagando meus impostos. Então, galera, vamos se unir. E se vamos esquecer essa história aí de partido no partido, nós estamos lutando pelo mesmo ideal. Qual que é o nosso ideal? É acabar com a corrupção, dar uma melhor estrutura de vida para cada um de nós. Se a gente não se unir, vai continuar os caras lá roubando, só eles vão ter uma estrutura boa. Entendeu? Então vamos acabar com essa guerra, vamos se unir partido no partido, lógico, tudo num consenso, num ideal. Eu não sou partidária, houve muitas guerras, muitas brigas aí essa semana, mas gente, vamos se unir, é isso que eu peço para vocês. Ó, saúde, educação para nós aqui, Foz do Iguaçu, vamos lutar por uma coisa óbvia para nós aqui, não defender. Os caras lá em Brasília foram lá, você acha que essa PEC teria sido negada aí? Não sei nem como que fala essa porcaria aí. Mas enfim, os caras foram lá dentro. Tá faltando nós aí nas câmaras aí. Quem de nós já foi na câmara lá e a gente foi nós todos se unir? Vamos lá pra câmara, vamos derrubar. Vamos. Eu sou uma mãe
que a hora que vocês me chamar, eu tô aqui, e independente de partido ou não, eu tô junto com vocês. Mas, gente, vamos se unir. É isso que eu peço pra vocês, união. E eu tô com vocês. Primeiro eu quero só reforçar a fala do Alexandre, depois do rapaz aqui, da necessidade da inclusão de uma pauta ambiental. Essa luta é uma luta que, sem dúvida nenhuma, a gente luta para que as coisas melhorem para a gente, para essa nossa geração. Nós temos que garantir que as próximas gerações possam ter o direito de se manter vivas aí. Então, defender que a gente mantenha essa pauta ambiental. E aí eu quero ponderar uma coisa. Primeiro, a nossa cidade recentemente discutiu aí a questão da Sanepar, o contrato da Sanepar. O contrato do lixo nosso aqui é uma vergonha. Eu acho que está na hora dessa cidade começar a discutir a municipalização do saneamento mesmo da nossa cidade. E aí, quando eu digo saneamento, envolve esse contrato de lixo absurdo, que é o pai da corrupção na nossa cidade. Tá? O pai da corrupção é esse contrato que a gente tem do lixo na cidade aqui. E a gente tem que começar a puxar essas conversas todas. Como é que a gente vai fazer esse enfrentamento, esse processo de municipalização do saneamento, da política de saneamento da cidade? Você pode rever contrato de Sanepar, você rever contrato com Queiroz Galvão ou Vital. Você começa a fazer ações que começam a mudar algumas coisas fundamentais aí do ponto de vista ambiental e começa a sobrar recursos efetivamente para outras políticas ambientais da cidade. Então eu queria defender isso. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, do ponto de vista nacional, e aí puxando para o local, a gente esse final de semana fez um ato aí, na verdade eu estou em Foz do Iguaçu, eu nasci aqui, fiquei 1 ano e meio fora, voltei faz 40 dias, e nesses 40 dias que a gente fez aí, a gente fez uma ação forte em defesa da integridade do Parque Nacional do Iguaçu, aproveitando um evento que acontecia na cidade e aí replicar logo na sequência com uma atividade no Parque Nacional. Eu acho que essa podia ser uma defesa nossa, porque é uma questão local nossa. O Parque Nacional é o nosso quintal. Eu acho que falta a Foz do Iguaçu puxar um pouco mais a defesa do Parque Nacional também. Obrigado. Beleza, depois do André. Bem, eu ia falar. Adnan. Meu nome é Adnan. Eu ia falar só da questão nacional, mas pegando o gancho da mãe de família aí, que eu ia falar, a Débora, desculpa. Ela falou uma coisa muito importante: nós temos que entrar na Câmara. Então isso significa que a gente tem que lutar aqui em Foz do Iguaçu para que as decisões políticas sejam tomadas com o consentimento da população. Ou seja, democratizar as decisões políticas aqui. O que vamos fazer para isso? Formar conselhos municipais, conselhos onde a cada lei que for aprovada na Câmara tenhamos uma discussão, ou se for aprovar uma lei naquele bairro ou naquele outro bairro, juntar a população daquele bairro para ver se essa medida que vai acontecer naquele bairro, seja na escola, seja na estrada e tudo mais, de encontro ao encontro do benefício ou do interesse daquela população que mora ali ou não. Se não for, vamos fazer manifestações. Vamos fazer manifestações aqui na cidade, na Câmara, toda vez que for aprovada uma lei ou que esteja sendo votada uma lei que não beneficia a população local. Eu sustento isso, que façamos isso e façamos uma proposta, um projeto de democratização de nossas instituições, para que tenhamos participação popular em todas as decisões. Se a gente conseguir isso em Foz, podemos ser exemplo para todas as cidades do Brasil. E podemos ser exemplo também a nível nacional. Isso estava na pauta já. Mas desculpa, posso continuar. falar. A questão nacional é só uma retrospectiva rapidamente histórica, deixando de lado a análise democracia e ditadura, que é importante, e direita e esquerda também é importante, eu quero trazer outra análise histórica do Brasil. Vamos pensar em forças progressistas e forças conservadoras. Na época de Getúlio Vargas, em 1930, foi uma mudança significativa econômica para o Brasil. Vou acelerar bastante agora. E aí até chegar em João Goulart, em 1960 até 63, João Goulart ele propôs as reformas de base. Nessas reformas de base estavam contempladas a reforma política, a reforma agrária, a reforma educacional e todas as outras reformas de base que o Brasil precisa. O que aconteceu? Houve o golpe militar. Então essas forças progressistas deixaram de ser atuantes e as forças conservadoras, que
que defendiam um crescimento mais aberto ao capital externo, ganharam e ficaram no poder até o final da ditadura. Depois do final da ditadura veio a redemocratização. Significou, por um acaso, a volta dos progressistas? Não. Continuou a mesma linha de pensamento. Continuaram os conservadores e os progressistas ainda, e as reformas de base ainda não vieram. Entrou a esquerda no poder. Significou a retomada das reformas de base? Também não. Também não. E nós vivemos até hoje sem as reformas de base. Então, eu sugiro que nós lutemos pelas reformas de base. Pelas reformas de base que foi sugerido antes da ditadura e que sofreu um duro golpe militar, um golpe não só militar antidemocrático, mas também contra o povo, contra a nação e contra as forças progressistas do Brasil. Eu sugiro levantar essa bandeira novamente. Reformas de base, que significa também reforma política levantada aqui, e aí nós temos que discutir melhor a reforma política. Se tiver uma segunda rodada, a gente pode discutir. E reforma educacional, essencial, são essas as duas primeiras falas falaram nisso, né? Tocaram nisso. Foi do senhor ali e dela ali, né? Então era isso, mais ou menos. Passou os 2 anos. Pode vir aqui, velho, mais fácil para todo mundo ver. Posso. Na realidade, eu ainda estou aqui pensando se eu falo ou não, porque... Mas, sinceramente, boa noite, galera. Meu nome é Jimmy. Não estou representando instituição nenhuma, porque não fui autorizado por instituição nenhuma para representá-la. E estava aqui pensando se eu falava ou não, porque na realidade o que eu tenho são reflexões, né? E que aí eu vou compartilhar com vocês, eu vou fazer em voz alta essas reflexões, para que não sirva como crítica, porque na realidade é autocrítica. E a partir dessa minha autocrítica, eu espero contribuir para a autocrítica alheia. Ou se nós estamos fazendo uma reunião para decidir qual vai ser o texto que nós vamos botar nos cartazes. Porque até agora eu vi as pessoas falarem aqui contra a PEC, não sei o quê, pela reforma da educação. Uma proposta objetiva para mudar a situação, eu não vi ninguém colocar proposta nenhuma que traga objetivamente ou uma reflexão ou uma ação que nós consigamos contribuir para a transformação da nossa sociedade. Por exemplo, eu não vi ninguém falar aqui no modelo de produção que nós temos. E aí, assim, nós estamos no estado do Paraná, que é uma grande fazenda e que tal, ninguém falou de latifúndio aqui. Né? Nós estamos aqui, no Paraná tem aqui a indústria de frangos e não sei o que, a indústria alimentar, a Sadia está aqui em Toledo, é a maior fábrica da América Latina. Ninguém está falando aqui do modo de produção, da acumulação capitalista, ninguém está falando. As pessoas estão falando aqui de reforma política, e aí assim, como eu falei, não é crítica aos partidos. Acho que os partidos sempre tiveram e têm um papel importante para o debate democrático, para a construção da democracia. Só que acho também que partido não é a única forma de organização popular. Acho que sindicato não é a única forma de organização popular, como coletivo não é a única forma de organização popular. Então, acho preocupante quando os partidos de esquerda, que estão há quase 10 anos fora das ruas, calados pelo governo Lula e pelas cadeiras nos ministérios, beleza. Então, assim, e aí, agora que tem o momento social, os partidos que abandonaram a construção das bases, se tivessem investindo realmente na construção das bases, o povo não estava aí à mercê da direita nas ruas e não estava hostilizando os partidos. Eu acho que é importante. Não estou generalizando, companheiro. Estou fazendo uma reflexão, como falei. Eu estou fazendo uma reflexão só. Só fazendo uma reflexão. Não estou generalizando nem acusando. Fazendo a leitura. E assim, acho que a gente tem que ter propostas efetivas. Porque, por exemplo, fazer cartaz e aproveitar que está todo mundo na rua, passeando, estamos cultivando uma cultura do vamos passear, e mudar a realidade. Não estamos mudando, não estamos contribuindo para nada. Nós temos aqui, presentes aqui, e aí sem crítica mais uma vez aos partidos, mas nós temos partidos aqui que têm cadeiras na Câmara de Vereadores. E aí eu queria saber qual é a proposta que os vereadores desses partidos levantaram com relação ao transporte público, com relação à gratuidade. É importante saber disso. E aí, antes de vir aqui defender o texto de cartaz, e aí assim é só reflexão mesmo, espero que não tenha acumulado muitos inimigos. Então eu quero defender assim, se hoje eu estou aqui não é porque eu tive
uma família politizada ou porque eu tive uma sociedade politizada. Se eu estou aqui hoje é porque eu tive um professor, uma pessoa que me auxiliou e falou sobre política comigo. Então, assim, as pessoas que estão indo para a rua são alienadas, elas estão indo porque está sendo bonito. Elas não são politizadas. E o que deve acontecer agora é uma politização na sociedade lá, na periferia, ou na escola privada. Então, assim, eu faço um apelo para vocês que estão aqui hoje. Se vocês têm conhecimento disso, passem adiante, passem para a pessoa que está lá na rua, só gritando com a bandeira do Brasil. Ela não sabe o significado daquilo, como ela não sabe o significado da bandeira de esquerda, e ela vai ir no que a massa está falando, do que lá no grupo do Facebook está falando. Então eu defendo aqui hoje a politização da sociedade, para que a gente possa ter um futuro manifesto mais organizado e de fato que ele seja concretizado. E também uma cúpula organizacional, porque senão vai chegar num novo debate, numa próxima reunião em que pessoas vão se eleger organizadoras. E isso não é certo. E nessa cúpula de organizadores, eu quero pessoas de esquerda, eu quero pessoas de direita, quero pessoas da CUT, quero pessoas que sejam professores para me representar. Eu não quero duas pessoas falando que são organizadores. E pessoas que entendam da lei para que possam estar fazendo uma pauta e levando na Câmara, levando no Senado. Pessoas que entendam de política, pessoas que saibam o que pode e o que não pode ser feito. Então é isso, politização e uma cúpula organizacional para essa manifestação de Foz do Iguaçu. Valquíria. Aliás, adorei o que ela falou. Assim, eu vi todo mundo falando reforma política, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que eu acho que agora, assim, pra gente mostrar por que a gente tá na rua, a gente precisa de uma causa imediatista. Alguma coisa que a gente possa ir e fazer. O David levantou de novo. É o caso do transporte público. A gente quer uma redução? Queremos. Não só uma redução, a gente quer uma reestruturação, mas primeiro uma redução. Abrir a CPI, eu acho ótimo. Em Maringá e em Curitiba eles já conseguiram isso. Porque aqui, é assim, a empresa que faz o transporte vai lá, faz um relatório, manda pro Denatran, pro Detran, sei lá, e aí eles aprovam. É simples. Não tem nenhuma auditoria, não tem nenhuma fiscalização sobre se aquele gasto é real ou não. Então, acho que assim, uma CPI dos transportes, rever essa redução, porque a média no Paraná foi de 10 centavos. Aqui em Foz a redução vai ser de 5 e ainda não foi colocada, não foi posta. Sendo que colocaram uma foto linda no Facebook do governador e o prefeito assinando um contrato antes de começar a mobilização na rua. Então foi tipo, cala a boca, povo, a gente está fazendo alguma coisa, só que até agora nada. Quanto ao meio ambiente, acho super importante também, estava falando antes que eu não vi nada também disso. Galera que vai na manifestação, não deixar lixo. Vamos pensar já tipo, no que a gente faz, não é só o que eles têm que fazer, é o que a gente faz. Porque depois a gente vai passar pela rua onde a gente fez a manifestação, tem um monte de cartaz jogado, tem um monte de lata jogada. Aí é bonito, né? Vamos falar, vamos defender o meio ambiente, mas vamos jogar o lixo na rua. Não dá, né? E outra, eu acho que a gente tem que reaver a causa dos combustíveis sustentáveis. Porque em época que se fala de tanto de sustentabilidade, o governo Lula foi lá e lançou o pré-sal. Não tem nada que polui mais do que petróleo. Então, eu acho que é isso. Voltar mais à bandeira mais imediatista, eu acho importante. Beleza. Eu consegui manter o tempo. Aliás, eu acho que o povo de Foz tem que saber muitas coisas. Muitas coisas, tem que saber o que acontece dentro da prefeitura, como é que é feito os contratos, com quem é feito o contrato, eles têm qual é o parâmetro dos contratos. Eu acho que vocês deveriam, todo mundo, e nós, todo mundo, abrir a caixa preta de Foz do Iguaçu. Primeiro, aqui em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu tem um orçamento muito bom. Não sei se vocês sabem, mas tem um orçamento, não é pequeno, são 580 milhões de reais por ano. E sempre se deixa de fazer um monte de coisa em Foz do Iguaçu, tanto na parte social. Falamos muito aqui sobre o negócio do PT, né? Da parte social. O PT deu muito dinheiro
dinheiro à parte social. Mas não o dinheiro social foi gasto no social. Então, o que a Dilma, desculpe, a Dilma fez agora o contrato com o pessoal, com os ministros, para apertar os caras para dizer onde é que está o dinheiro. Mas é meio tarde, né? Não é isso? É mais. E eu vou falar uma coisa, só uma coisinha. Eu acho que nós, com isso que nós estamos fazendo hoje, eu posso até errar, mas eu acho que o maior governo do Brasil vai ser a partir de agora. Eu acho. Nós temos muita chance de melhorar esse país e de melhorar esse país agora. Mas temos que ter uma coisa concreta, falar a mesma língua. Não devagar para cá, devagar para lá, mas a gente tem que fazer um documento aqui. Realmente nós temos que fazer um documento. A nossa realidade, desculpa, meu amigo lá falou de Maringá, Londrina, realmente, fantástico. A nossa realidade não é igual a de Londrina. Agora, nós podemos pegar na carona, na maneira, sei lá, na forma. Mas a realidade nossa em Foz do Iguaçu é diferente de Maringá, diferente de Cascavel. Cascavel está tendo uma discussão do trem da alegria lá, que eles abriram a caixa preta. Nós temos que abrir aqui também. Eu acho que todos os contratos em Foz do Iguaçu nós temos que abrir. Abrir desse ano. Sim. Inclusive atrás. Sabe? Era só isso, desculpa. Deu. Vou ser bem rápida. Eu acho que, no caso, a nossa pauta, o transporte público, a gente veio discutindo muito, tem que ser municipalizado. E o que deve acontecer também é uma auditoria do processo licitatório. Eu já até tinha discutido isso, eu conversei com o Maurício também. Que é a partir desse ponto, a gente consegue descobrir todas as falcatruas que já foram feitas no transporte e que ainda estão sendo feitas. Não adianta a gente pedir a redução da tarifa agora, porque o contrato prevê que todo mês de outubro eles têm assegurado no contrato que eles podem aumentar a passagem. Então a gente reduz agora, lá em outubro eles vão aumentar de qualquer jeito e vão ganhar ainda no Ministério Público o custo da tarifa. Eles vão poder aumentar de qualquer jeito. Então a gente tem que pedir agora uma investigação do contrato e pedir que esse contrato seja rompido. A questão da desmilitarização da polícia, também a gente não pode deixar que essa pauta morra, a gente tem que continuar assim. O plano de mobilidade urbana, que a gente tem que discutir um plano de mobilidade urbana municipal, uma audiência pública, uma outra audiência pública sobre o transporte. O ano passado teve uma audiência pública, mas a direção do Fostrans falou que eles não se colocariam mais à disposição para nenhuma outra audiência pública para discutir o transporte, porque eles já haviam discutido demais o transporte na cidade. Foi essa a resposta do Edson Stumpf. Enquanto a reforma política, a gente, sim, lutar pelo plebiscito e ir às ruas, porque através disso a gente vai atuar. Sim, o povo vai ter o poder de decisão, mas a gente tem que ir para a rua e falar com as pessoas, a conscientização política, de falar para as pessoas como é a reforma política que a gente quer, sem financiamento privado nas campanhas, com financiamento público, que o Sarney da vida, Aécio Neves e todos esses grandes caciques não continuem com seu investimento privado, que são milhões nessas campanhas. O contrato da Sanepar tem 30 anos a ser prorrogado por mais 30 anos. Então, já foi votado recentemente, inclusive. É só essa informação para vocês. A fala da Mayara contemplou completamente a minha. Só quando o Jimmy questiona o fato da gente estar aqui só criando frases para cartazes, a minha proposta, desde a primeira manifestação, era que a gente tivesse feito um documento, tivesse sentado junto, feito um documento para entregar pro prefeito. Eu não quero ir tão longe agora, ainda. Eu estou falando a minha opinião. Então eu penso que essa reunião que a gente está fazendo aqui hoje seja para isso, para que a gente tenha um documento com pautas que todos saiam daqui contemplados, para que na próxima marcha ou em algum evento especial que a gente organize, a gente possa entregar isso para o prefeito de Foz. Era só isso. Eu queria reiterar também a posição que eu acho necessária, que é a questão do esclarecimento que existe bandeiras dentro do movimento, e essas bandeiras elas sempre foram parte do processo democrático aí,
O Brasil é um país pluripartidarista, então você pode abrir partido a qualquer momento, né? Então essas bandeiras elas têm que aparecer para não haver a própria manipulação política que tem as bandeiras lá, que tem os militantes, que tem a ação, que tem que articula também as suas bases lá, que forma lá o seu cidadão politizado segundo as regras do partido, e esses cidadãos eles se apoderam também de falas em certos momentos, têm suas ações, então eles continuam tendo as bandeiras, mesmo que as bandeiras não apareçam. Então é melhor que as bandeiras estejam presentes para a gente poder identificá-las e para a gente saber, né, da onde que estão vindo as reivindicações e por que elas estão vindo dessa massa. Uma outra coisa quanto ao transporte urbano, eu gostaria que no transporte urbano houvesse um processo de culturalização do esporte, vamos dizer assim, né? Que o esporte fosse promotor, o transporte público fosse promotor de cultura. Como? Disponibilizando jornal para leitura, disponibilizando imagens dentro do ônibus, que hoje as imagens de fundo de ônibus são privatizadas, né? Então sendo sempre propaganda dentro do ônibus, que a qualidade de ônibus de divulgação de ideias, divulgação de vídeos, divulgação de imagens, construção de uma cultura nacional por frases que podem ser renovadas dentro desse transporte, né, que elas objetivem a levar a população ao conhecimento, que o transporte urbano também fosse usado como meio de educação, porque afinal de contas as pessoas passam algum tempo dentro desse ônibus aí, então melhor que dentro desse ônibus tenha algumas informações para que elas possam desapegar também da mídia tradicional, né, que elas tenham outras vertentes de mídia para que elas possam utilizar como conhecimento. Então essa é uma das minhas propostas aí, e eu queria só deixar como fonte final que bom seria se nós tivéssemos uma fala homogênica, né? Que essa fala que a gente vem fazer aqui contemplasse todos os ouvidos, contemplasse todas as participações, mas nós sabemos que a humanidade é múltipla, a humanidade é diversa, a humanidade ela não se fecha numa caixa quadrada. Então nós temos as nossas divisões de entendimento, nós temos sim lutas que não vão ser desenvolvidas igual, um vai lutar pelo meio ambiente, outro vai lutar pela educação. Então nós não temos uma hegemonização de ideia, cada um tem um nível de conhecimento e esse conhecimento hoje ele é utilizado para uma luta. E essa luta é uma luta popular, é uma luta de um Estado, é a luta de um país, é a luta de pessoas que sabem que elas existem e elas participam dessa existência para produzir algo que fique como legado para as novas sociedades. Então é isso que a gente está pedindo hoje aqui como consenso, como união, que nós produzamos algo que vai ser colhido como fruto de esperança para os novos que chegarão, certo? Então essa é a minha fala aí. Só uma reflexão inicial que, para mim, de fato, eu acho que é uma questão muito complicada falar de união, né? Eu acho que é um anseio da sociedade que não haja esse tipo de confronto nas manifestações, enfim, mas eu acho que esse é um tipo de questão muito complicada de se falar quando a gente vive intensamente dentro da porra da luta de classes. Desculpe o palavreado, quem é que não se importa com isso. Sabe? Eu não consigo enxergar um horizonte de uma luta que seja de todo o povo brasileiro dessa forma linda e romântica, enquanto existir gente que tem terreno, hectares gigantérrimos e pessoas que moram num barraco de poucos metros quadrados em 20 pessoas. Sabe? Então acho que esse é o maior empecilho para que exista uma fala, uma única posição homogênea de toda a sociedade brasileira. Isso é impossível enquanto a gente estiver num sistema como esse sistema capitalista. Para mim que tudo parte disso. Dentro desse norte, sabendo que é impossível hoje, com a correlação de força que a gente tem que quebrar a porra desse sistema de uma vez, sei que essas reformas, essas bandeiras, elas são necessárias e importantes para ir avançando. Enfim, dentro do que o Matias colocou ali sobre as primeiras pautas levantadas, a primeira questão que eu queria colocar é assim: nós vivemos num país democrático de direito. De que democracia nós estamos falando? Nós vivemos sim numa democracia representativa. É essa democracia que nós queremos? De fato, ou nós queremos uma democracia participativa com conselho de base, onde cada um discuta, isso daqui aconteça todos os dias, em que cada coisa que seja aprovada pelo governo, que cada seja assim, todo momento, entende? Se essa crise está
hoje, quantos partidos da direita, quantos partidos da esquerda, quantos partidos que seja, é por conta desse sistema representativo, que está dentro dessa merda desse sistema econômico, que deixa a gente encurralado, que não consegue discutir meio ambiente, porque meio ambiente não é só jogar lixo no chão. Meio ambiente é o que essa Itaipu fez aqui, ó, de derrubar meio mundo, de colocar povo indígena pra rua, entende? Isso é discutir meio ambiente pra mim, entendo? Também é uma questão de cuidar do planeta nas pequenas ações, mas quem tá fudendo com o planeta no meio ambiente são eles que estão mandando gás, não sei das quantas lá, acabando, entende? Enquanto a gente ficar nessas pautas pequenas, eu entendo que elas são necessárias para conscientizar as pessoas que estão lá por conta da Globo e pá, não sei o quê, é necessário, massa, mas a gente precisa começar a ter um outro horizonte, entende? De quem nós somos no meio dessa coisa toda. Pra não me estender muito, na verdade tinha 1,5 milhão de coisas falar sobre todas essas pautas, mas uma que eu queria me centrar é nessa questão da desmilitarização da PM. Primeiro, estava ali o companheiro lá, que eu não lembro dele, Mauri, comentou, né, na hora que o Matias estava falando, se hoje nós tomamos bala de borracha, a galera toma bala de verdade todos os dias. E isso é uma realidade aposta, não foi porque essa semana morreu 8 na Maré, porque, olha, explodiu as manifestações, gente, morreu 8 na Maré, morre pobre todo dia nessa porra desse país. E nós estamos sentados com as nossas bundas assistindo a Globo. Entende? Nós só saímos da nossa cadeira quando a Globo fala assim, vai lá lutar contra a PEC 37. Eu não estou dizendo que não seja válido discutir a PEC 37, não é isso. Entende? Mas nós temos questões de fundo que estão ali, dadas, e nós estamos aqui discutindo de qual que é a bandeira mais bonita para levantar no momento, entendeu? Isso é extremamente complicado. Então, tipo, dentro desse horizonte, eu não acho que seja só a desmilitarização da PM. É o fim dessa porra dessa polícia, que só existe pra matar gente. Só existe pra isso. O que a PM faz? Proteger propriedade privada e matar preto dentro da favela, porra. Não existe pra outra coisa. Entende? E a desmilitarização dessa merda, dessa GCM que a gente tem em Foz do Iguaçu, que tem banda de 12 na rua. Pra que GCM quer 12? Se GCM existe pra defender patrimônio público. Ponto. Não é mais que isso. Pra que GCM anda de 12? Pra que GCM quer colar no bar quando é 8 horas da noite só porque está tocando um pandeiro? Igual a gente já foi expulso de bar aqui. É proibido beber cerveja nessa cidade, eu não sabia também. É proibido tocar pandeiro. Sábado. Ai, perdão. Então assim, justo, aí são 1 milhão de coisas que a gente tem que discutir, mas eu juro pra vocês que eu não consigo debater nenhuma dessas pautas isoladamente, sem debater essa questão do sistema financeiro, do sistema econômico a nível global, tá ligado? Nós estamos vivendo em prisões de verdade e não só pelo transporte público, porque nós somos impedidos de sair dali para vir até aqui porque tem que pagar 3 e pouco. Nós estamos vivendo uma prisão que ela nos aprisiona o nosso pensamento, o nosso corpo, as nossas mentes, diz como você tem que se vestir, diz como você tem que comer, diz como você tem que fazer sexo. Saca? Vamos pensar, galera. Isso é um momento lindo da sociedade brasileira? É massa. Todo mundo indo pra rua? Massa. Quanto mais gente for, melhor. Pra onde nós vamos? Pra discutir que reforma política? Pra discutir que... Vamos ter norte. O norte da história toda é essa merda desse sistema